Hoje à tarde, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática faz seminário sobre o projeto de lei que proíbe publicidade direcionada ao público infantil. A repórter Paula Bittar está no Salão Verde e tem mais detalhes. Paula, que tipo de publicidade a proposta quer proibir e por quê? Adriana, o texto fala basicamente de qualquer propaganda que seja voltada para o público infantil. Esse é o texto original da proposta. E aí entram os brinquedos, os jogos e similares e também alimentos que tenham na propaganda uma linguagem direcionada ao público infantil. A ideia é que a criança ainda não está preparada para diferenciar aquela propaganda do entretenimento e não tem condições de fazer um julgamento mais sério a respeito do conteúdo que ela recebe. Eu tenho aqui ao meu lado o deputado Emiliano José, do PT da Bahia, que foi quem pediu a realização do seminário. Deputado, qual a sua opinião? O Congresso deve proibir de vez qualquer propaganda voltada ao público infantil? Bem, em primeiro lugar, nós provocamos o debate. Nós vamos realizar um seminário, eu propus uma audiência pública, o relator propôs que eu transformasse isso numa ideia de seminário para que ampliasse, inclusive, o leque de pessoas presentes e com as diversas posições que existem a respeito do assunto, posições que foram manifestadas nesta matéria, inclusive da TV Câmara. Eu tenho uma posição de que nós devamos ser contemporâneos do mundo e resguardar os direitos das crianças e, para isso, a publicidade terá que ser rigorosamente regulada como o é em diversos países desenvolvidos. Porque, obviamente, a criança de 0 a 12 anos não está preparada para separar criticamente as coisas, para elucidar criticamente as coisas e passa a ser uma espécie de alavanca para o consumo dos próprios pais e passa a enveredar pelo consumismo. Não é o consumo é natural dessa sociedade, mas o consumismo abusivo e mais. Consumismo que normalmente embarca numa visão falsa das coisas. A própria matéria da TV Câmara que acabei de assistir evidencia isso. Há uma excessiva, por conta de toda a publicidade, dos equívocos inclusive da publicidade, e vamos dizer claramente, das mentiras da publicidade, há uma erotização precoce das crianças, há um embarque absoluto no consumismo e com equívocos graves. Não adianta o argumento de que aos pais cabe a educação e até, vamos usar a palavra repressão, é um argumento muito utilizado para todos os erros que a mídia pode cometer, porque assim não haveria regulação para nada, já que você pode desligar sempre a televisão, ou que os pais podem desligar, então tudo vale. Não, tudo não vale. E não é por acaso que vários países, podemos citar a Suécia, por exemplo, em que isso é proibido, a publicidade para as crianças. Trata-se, insisto, de respeitar os direitos das crianças e que no Brasil, neste caso, ainda não são respeitados. No entanto, nós vamos debater, nós vamos conversar, ouvir todas as opiniões para chegar a uma posição. O projeto é de 2001, tramita nessa casa, portanto, há bastante tempo, é originalmente deputado Luiz Carlos Rauli, e nós pretendemos que ele chegue à conclusão, como disse o relator, de proibir mesmo a publicidade dirigida a crianças. Agora, deputado, esse projeto pode até preencher uma lacuna. A agência Câmara traz a seguinte notícia: determinações legais. Não há no Brasil uma lei específica sobre a publicidade dirigida a crianças e adolescentes, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a publicação em revistas destinadas ao público infanto-juvenil de anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições. Há, portanto, apenas uma regra pontual destinada ao nicho específico da publicidade veiculada em revistas infanto-juvenis. A portaria do Ministério da Justiça, que atualmente regulamenta a classificação indicativa dos conteúdos televisivos, estabelece que a publicidade em geral, incluídas as vinculadas à programação, não se sujeitam à classificação indicativa. Deputado, é isso mesmo? Esse projeto em análise hoje na Câmara pode preencher essa lacuna?
Eu que sim, que do ponto de vista dos direitos das crianças de 0 a 12 anos pelo menos, esse projeto poderia efetivamente preencher essa lacuna. Porque até hoje o que existe é uma espécie de conciliação, tentativas de conciliação e algumas coisas genéricas, como aquelas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não existe algo que limite efetivamente a publicidade para as crianças e que freie esse consumismo absurdo. Na matéria que a TV Câmara acabou de exibir, vocês viram, quer dizer, e exibiram uma mãe que compra um produto que é completamente diferente daquilo que é anunciado, porque vende-se a fantasia na qual a criança embarca de maneira absolutamente imaginativa e que depois ela sofre uma frustração. Cita-se este exemplo, mas podemos citar vários outros do embarque numa perspectiva que vai se formando na criança, que vai formando a personalidade e criando uma pessoa profundamente consumista, embebida por esse consumismo que o dia a dia permite no capitalismo. Agora, deputada, até os pais muitas vezes embarcam nessas propagandas, mas e as empresas de publicidade, como é que ficam? As empresas de publicidade, naturalmente, elas inclusive participarão do debate, espero, elas naturalmente argumentarão, como eu já vi o argumento de vários publicitários em várias matérias jornalísticas, argumentam que os pais é que são os responsáveis. Eles não têm nada com isso. Como não tem nada com isso? Nós vivemos uma sociedade da propaganda, né? Nós vivemos uma sociedade da venda de marcas, nós vivemos uma sociedade da venda de ilusões, nós vivemos uma sociedade da mistificação publicitária. O que é normal, é um negócio, está tudo muito bem. Mas a criança não pode ser utilizada como uma espécie de estímulo para esse consumismo. Essa é a nossa visão, que a atividade publicitária vai continuar. Agora, para crianças, não. Essa é a minha opinião. Agora, na hora de votar essa proposta aqui, os senhores vão enfrentar um lobby muito grande dos anunciantes, dos fabricantes, das emissoras de televisão. Já existem propostas mais brandas do que essa intenção de proibir integralmente a propaganda. Seria regulamentar a propaganda. O senhor acha que, de repente, vai ser isso que vai ser possível fazer? Nesta casa, como sabemos, tudo é da negociação, da conversa, do diálogo. Nós estamos hoje realizando um seminário sobre isso e com diversos pontos de vista presentes. Eles estarão lá, os variados pontos de vista. Nós vamos discutir, estamos começando a discussão, eu estou expressando um ponto de vista muito firme a respeito, resta ver como a casa vai reagir. Você tem toda a razão. E não são poucos os assuntos que enfrentam dificuldades aqui. O Jean Willis, meu amigo deputado e da Bahia, ele acabava de dizer das dificuldades com relação à aprovação de uma PEC que determine o casamento civil no público LGBT. Mas, por isso, este assunto não deve vir à tona. O STF legislou agora, na minha opinião, deveríamos nós legislar, mas esta casa teria coragem de legislar, como o fez, de alguma maneira, o STF. Então, nós temos que enfrentar, também temos que ter a coragem, para evitar a judicialização da política, nós temos que ter a coragem de legislar, decidir, inclusive em relação aos assuntos polêmicos como este. Deputado Emiliano José, do PT da Bahia, muito obrigada pela entrevista.